Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui, módulo 2 agora, módulo de evolução das teorias administrativas. É um tópico, gente, que é muito mais cobrado em provas para administrador realmente. Então, sempre que você tem ali, por exemplo, tribunal, analista administrativo, ou você tem, por exemplo, uma empresa, cargo para administrador, para administração, geralmente vem cobrando esse tema. Não cai em tudo quanto é concurso, mas é importante a gente dar uma olhada, principalmente para os administradores aí, porque é um tema que normalmente é cobrado e geralmente tem muita decorebazinha, então precisa vocês estarem aí dando uma revisada nesse tema. Vamos lá então dar uma olhada nas questões que a FCC tem cobrado desse tema aí. Vamos lá. Fundação Carlos Chagas, Ministério Público do Sergipe, administrador em 2009. Tempo padrão, especialização do operário e ênfase na eficiência são os princípios de administração da escola. Aí tem aqui várias alternativas, né, gente? Neoclássica, clássica, científica, da burocracia, das relações humanas. Então aqui, você já consegue matar essa questão só com esse tempo padrão aqui. Por quê? Vou explicar rapidinho aqui quais foram as principais características da administração científica que, como a gente viu no nosso curso de teoria, o principal teórico foi o Frederick Taylor. Então, gente, o que traz a administração científica? Quais são os principais princípios, né? Assim, o estudo de tempos e movimentos, ou seja, a análise de como é que aquele funcionário ali, principalmente chão de fábrica, né? Como ele poderia fazer o trabalho mais bem feito. Então você tinha uma análise exatamente de como ele fazia, quais eram, digamos assim, os movimentos que ele fazia, que peças ele usava, quanto tempo ele levava. Então você tentar padronizar isso. Então vamos lá, exatamente aqui, a padronização do que seria da melhor maneira, né? A divisão do trabalho, ou seja, você dividir aquele trabalho, em vez de uma pessoa fazer aqui todo, você dividir isso em diversas etapas, o que a gente chama de, hoje em dia, de especialização. O que mais, gente? Pagamento por produtividade. Ou seja, aquela ideia de que o homem era motivado por dinheiro, né? Por incentivos materiais. A ideia do homo econômicos. E a ideia do que? De sistema fechado. Ou seja, o Taylor não estava muito preocupado com o que acontecia lá fora, com qual é, digamos assim, o que o concorrente está fazendo, como é que o mercado, o governo, ou seja, hábitos de consumo. Ele está preocupado com o chão de fábrica, ali a parte interna. Então, a ideia de sistema fechado. Então, revisando aqui, principais características da administração científica: estudo de tempos e movimentos, padronização, a ideia de melhor maneira de você executar um trabalho, divisão do trabalho, especialização, pagamento por produtividade, ou seja, aquela ideia de que o homem era incentivado, deveria ser motivado através de pagamento, de melhores salários, melhores benefícios. E, por fim, a ideia de sistema fechado. Então, vamos lá, voltar para a questão. Aqui, neoclássica não, clássica não. Vamos lá, a científica. Matamos aqui, principalmente com esse tempo padrão aqui, que é bem característico do Taylor. Aqui a ideia de especialização, divisão do trabalho, ênfase na eficiência. Perfeito, gente. A letra C é a nossa alternativa correta, é o gabarito da banca. Vamos aqui para nossa próxima questãozinha, questão metrô, administração em 2008. A visão mecanicista de Frederick Taylor sobre as pessoas e as organizações
era essencialmente uma perspectiva de sistema. Aqui também uma questãozinha bem tranquila, gente. Questão de sistema fechado e sistema aberto. Que são as alternativas? Que a gente já elimina logo de cara. Quais são as alternativas possíveis? Aberto e fechado. Qual é a diferença, gente, entre sistema aberto e sistema fechado? Isso a gente normalmente dá uma olhada depois. Na época não se estudava isso na administração na época do Taylor. O que é a ideia de sistema aberto? Sistema aberto é um sistema que troca energia, né? No caso de uma empresa seria o quê? Materiais, informação, ou seja, você ter essa ideia de que nós não existimos no vácuo. A nossa empresa ela é impactada pelos seus clientes, pelos seus concorrentes, pelo governo, ou seja, você ter essa preocupação com o ambiente externo. Ou seja, não basta a gente se preocupar com o que a empresa está fazendo, mas você tem que ter ideia, preocupar com o quê? Com o que está acontecendo lá fora. Mas na época do Taylor isso não existia, a gente não tinha essa preocupação, pelo menos ele não tinha, né? Era essa ideia de sistema fechado, ou seja, que não troca energia. Ou seja, aqui ele não está preocupado com o que está acontecendo lá fora. A ideia basicamente era o quê? Não, se eu fizer o meu trabalho bem, está tudo certo, está tudo dominado. Tá? Então, na época do Taylor, qual era, diga assim, a abordagem era uma abordagem de sistema fechado aqui. Basicamente, essa questão era uma questão aqui entre o sistema aberto e o sistema fechado. Os outros sistemas aqui é só um blá blá blázinho aqui, só para pegar os desavisados, tá? Então, pessoal, questão número 2, letra E, é o gabarito. Vamos aqui para a próxima questãozinha, questão número 3, questão do Ministério Público de Sergipe também, administrador em 2009. Vocês estão vendo que realmente são questões que caem muito em provas para administrador mesmo, como é o natural. Vamos lá. Organizações regidas por normas, leis, estatutos e regimentos escritos que definem seu funcionamento, tem por fundamento a escola qual? Aqui aí tem várias escolas que ele bota aqui como alternativa. Vamos lá, gente, vamos dar uma olhada aqui, uma revisada rápida na teoria da burocracia, gente. Gente, teoria da burocracia, quais são as principais características, gente? O que caracteriza a teoria da burocracia? Aqui, gente, lembra sempre que é a teoria da burocracia, não são as disfunções ou como ela acontece na realidade. Vamos lá, a formalidade, a impessoalidade, e a profissionalização, o profissionalismo, né? Então vamos lá, gente. A formalidade é exatamente o que a questão está falando. Essa ideia de que você deve ter o quê? Leis, normas, que devem reger o funcionamento da instituição. Ou seja, aqui a formalidade você tem o quê? A comunicação formal. A ideia de que você deve estar sempre escrevendo, passando aquilo ali, deve estar formalizado de alguma forma, ou seja, a ideia da burocracia, e inclusive isso vai impactar depois exatamente nos seus problemas, é essa ideia da formalidade. Você tem que estar tudo por escrito, está tudo normatizado de alguma forma. A segunda característica seria impessoalidade, ou seja, isso aí, exatamente o nosso Estado vai depois o quê? Partir para essa ideia de concursos, de nomeação baseada o quê? Em teoria, no trabalho que a pessoa fez, ou seja, no mérito. E, por fim, o profissionalismo, ou seja, a ideia de quê? De carreira, de ascensão por tempo de serviço.
por aí vai, tá? Ou seja, essas são as principais características da burocracia e é exatamente o que a questão pede, ou seja, organizações regidas por normas, por leis, por estatutos, regimentos escritos. Aqui a gente, obviamente, está se referindo à teoria da burocracia, ou escola da burocracia, ou burocracia weberiana, ou burocracia de corte weberiano. Isso as bancas pedem de diversas maneiras, mas, de qualquer maneira, não muda. Vamos lá, a letra E é o nosso gabarito. Vamos lá para mais uma questãozinha, questão 4, Fundação Carlos Chagas, Defensoria de São Paulo, mais uma prova de administrador. Vamos lá, 2010, questão também bem recente. Na dinâmica das organizações, o efeito sinergético pode ser alcançado por meio. Então vamos lá, tem várias alternativas, né? Gente, primeiro vamos ver o que é sinergia. Sinergia, gente, é o famoso 2 mais 2 igual a 5, ou quando o professor fala, quando a soma do todo é maior do que as partes separadas, ou seja, basicamente o que é sinergia, gente? O que importa a sinergia? A sinergia ela ocorre quando por algum motivo você, quando soma duas partes separadas, o somatório é maior do que elas, digamos assim, eram separadas. Ou seja, isso é muito comum em empresa a gente usar esse termo. Por quê? Porque isso realmente ocorre nas instituições. Ou seja, você tem ali, às vezes, duas instituições fracas, mas quando você soma elas se complementam. Ou seja, no que era uma forte, a outra é fraca e vice-versa. Então, você, quando soma aquelas duas instituições, elas se tornam juntas muito mais fortes, mais competitivas do que elas eram separadas. Isso é o quê? O efeito sinergia, o efeito sinergético, tá? Como é que ele ocorre, gente? Ele ocorre normalmente não por soma de iguais. Ou seja, não adianta você somar, digamos assim, empresas são exatamente iguais, ou seja, são fortes no mesmo ponto e fracas no mesmo ponto. Isso não funciona legal, ou seja, basicamente você não vai ter sinergia aí, você simplesmente vai ser o efeito 1 mais 1 igual a 2. Quando é que você tem sinergia? Quando você tem o quê? Empresas que se complementam, ou seja, instituições que se complementam, no que uma é forte, a outra é fraca. Então, por exemplo, usando um caso prático, por exemplo, uma empresa que seja muito forte, por exemplo, uma rede de supermercado forte no sul se junta com uma rede de supermercado forte no Nordeste, ou seja, elas estão o quê? Elas estão se complementando, elas vão conseguir ganhos de escala e elas, digamos assim, vão conseguir atender uma área muito maior, com certeza, grande chance de elas conseguirem sinergia. Então, vamos lá. A nossa alternativa aqui, essa é uma questão um pouco mais elaborada, precisa da gente queimar um pouco de mufa ali na hora de fazer a prova. Então, vamos lá. Da união por processos semelhantes, gente, não é bem isso, né? O importante não são os processos, né? Não que esteja errado, mas não é isso, né? Vamos lá. Do equilíbrio entre a semelhança de interesses e a complementaridade da diferença. Agora sim, agora matou. Ou seja, claro que as empresas ali, as instituições para se juntarem, elas têm que ter interesses semelhantes, é óbvio. Você não junta, por exemplo, sei lá, um restaurante com uma indústria automobilística, ou seja, você tem que ter o quê? Objetivos semelhantes, então tem que estar mais ou menos na mesma área, senão você, não que não possa se juntar, mas que você não vai ter sinergia. E a complementaridade das diferenças, ou seja, você ter o quê? Exatamente, uma vai suprir a lacuna que a outra não tem, tá? Aí você cria sinergia. Então essa letra aqui, B, já está correta, vamos ver só as outras alternativas. Eliminação de competências complementares, nem pensar, exatamente o contrário, né? Da permanência da zona de conforto, claro que não. Você não quer, nenhuma empresa quer permanecer na área de conforto. Você quer exatamente o desafio, você quer melhorar, você quer correr atrás, né? E da integração vertical de processo, aqui também outra vez ele fala em processo, mas também não tem nada a ver com isso. Nossa questão, então, o gabarito realmente é a letra B de bola e é o gabarito da banca. Gente, vamos lá, daqui a pouquinho a gente continua no nosso módulo 2 aí. Até daqui a pouquinho, um abraço.